Olá! Na aula de hoje trabalharemos conceitos de segurança. Mas o que vem a ser conceitos de segurança? Imagine que em toda parte da informática os teus dados são fundamentais. Eventualmente, quando um hardware quebra, vai lá e compra um novo. Porém, se você perder todos os teus dados, imagine só, não há dinheiro que pague aquelas fotos de uma viagem legal ou aquelas informações importantes da tua empresa. Então, quando a gente fala de segurança nesse quesito, é a respeito das invasões que as empresas acabam sofrendo em virtude da internet, às vezes a incidência de um vírus que faz perder todas as informações do computador e assim por diante. Então, nós temos a situação onde a segurança dos dados refere-se ao hardware, que não é o escopo dessa aula de hoje, e quando a segurança refere-se aos dados, que é o nosso caso, ou por intermédio de malwares ou outras situações nesse sentido. A respeito dessas situações, existem normas e classificações. E é isso que nós vamos analisar agora, os conceitos de proteção e segurança. Os principais conceitos de proteção e segurança são, entre eles, a autenticidade. Mas o que vem a ser a autenticidade? A autenticidade tem a ver com, como o nome diz, a autenticidade de uma mensagem, por exemplo. Como que eu sei se aquela mensagem é realmente de quem diz que enviou? Como que eu sei que ela é autêntica? Então, a autenticidade é uma das premissas de segurança. Uma outra premissa de segurança é a disponibilidade. Quando analisamos o termo disponibilidade, tem a ver se o serviço está ou não disponível. Por exemplo, eu vou utilizar um serviço de e-mail, como no caso do Gmail, que é um serviço de e-mail do Google. Ao tentar acessar esse serviço, eu observo que ele não está disponível. Ou porque o servidor foi desligado, ou porque teve um problema de software, ou até mesmo porque recebeu um ataque de negação de serviço. Logo entenderemos o que vem a ser um ataque de negação de serviço. Enfim, todas essas situações podem não deixar o meu serviço disponível. Então, trata de uma questão de disponibilidade. Todas essas questões, autenticidade, disponibilidade, confidencialidade, que falaremos há pouco, elas tratam a respeito de situações da informação, da segurança. Então, as pessoas pensam, não, mas disponibilidade não é uma coisa ruim. Não, mas é uma coisa a ser analisada. Não estar disponível é uma coisa ruim. Um outro conceito, por exemplo, é a respeito da confidencialidade. Aquela mensagem, ela é confidencial? Será que aquela mensagem as outras pessoas têm acesso? Imaginem, a internet é um meio público. Como é que eu garanto se as minhas informações estão trafegando de forma sigilosa? Se elas são confidenciais? Então eu tenho que analisar a premissa de confidencialidade. Poderia cair numa prova de concurso. A assinatura digital garante a confidencialidade? Observaram como eles cobram? Eles colocam a situação e depois perguntam sobre a premissa. Um ataque de negação de serviço trata de disponibilidade? Então olha só, a assinatura digital não garante que seja confidencial. E um ataque de negação de serviço, sim, fere a premissa da disponibilidade. Logo analisaremos situações e daí podemos contextualizar com as premissas que estamos analisando agora. Então, confidencialidade tem a ver com a mensagem estar ou não confidencial, sigilosa. Uma outra premissa é a integridade. A integridade tem a ver justamente com a integridade da mensagem. Ricardo, como assim? Essa parte é complicada, porque a gente tem um monte de palavras. Então lembre-se, analise o sentido real dela. Se eu recebo uma mensagem, um correio, por exemplo, recebo uma caixa, e essa caixa ela vem com um lacre, e o lacre está rompido, você aceita a mensagem? Aceita a caixa, a correspondência? Não. Por quê? Porque ela não está íntegra. Então a integridade tem a ver com isso também. Imagine que existem formas de você verificar se o e-mail que chega foi ou não violado. Então, se ele está ou não de forma íntegra. Então, integridade é uma outra premissa que nós encontramos nas questões de segurança. Uma outra premissa é a questão do não repúdio. O que vem a ser o não repúdio? O não repúdio é o ato de não repudiar uma situação. Por exemplo, eu mandei uma mensagem assinada digitalmente. A pessoa que remeteu essa mensagem não pode dizer simplesmente, não fui eu que enviei. Ela não pode repudiar essa situação. É a mesma coisa se você filmar um ato de alguma coisa e essa pessoa negar, não fui eu, mas está filmado, você não pode repudiar isso. Então, por exemplo, quando você assina digitalmente uma mensagem, ela tem a premissa do não repúdio. A pessoa não pode dizer, não fui eu que assinei. Existem outras premissas de segurança nesse sentido, porém as mais importantes
para concursos públicos são essas. O próximo passo é entendermos como funciona a criptografia. A criptografia vem a ser a codificação de uma mensagem de forma a torná-la confidencial. Olha a confidencialidade aí. O ato de criptografar é o ato de codificar. Quem nunca fez uma tabelinha de códigos? Por exemplo, o triângulo equivale à letra A, o círculo equivale à letra C e assim por diante. E aí mandar uma mensagem no papel no formato de códigos. Isto é criptografar. Claro, existem códigos mais complexos e existem códigos mais simples. Quanto mais simples, mais veloz. Porém, menos complexo, mais fraco, mais fácil de se quebrar. Quanto mais complexo esse código de criptografia, mais lento é o processo. Porém, mais seguro ele é. Então a criptografia ela é analisada em bits. Por exemplo, a minha chave de criptografia é de 128 bits. A minha chave de criptografia é de 256 bits. Quanto maior esta chave, mais segura é a criptografia. Porém, mais lento. Mais tempo demora para codificar e decodificar. Isto é criptografia. E analisa a premissa de confidencialidade. Se eu pego uma mensagem criptografada, eu não consigo ver o que tem dentro dela. Então ela é confidencial. Ok? Agora, analisando essa questão de criptografia, nós chegamos diretamente numa situação onde existem tipos diferentes de criptografia. Nós temos a criptografia de chave única ou chave simétrica, e nós temos a criptografia de chave pública, ou pública e privada, que é a assimétrica. A criptografia simétrica, nós podemos fazer uma analogia da seguinte forma. Imagine uma porta de casa com uma fechadura. A mesma chave que você utiliza para abrir a porta é a mesma que você usa para trancar. Então, para você compartilhar o conteúdo que está criptografado, você tem que compartilhar essa chave única. Então, sempre que ele fala em chave única, lembre, criptografia simétrica. A mesma chave que fecha é a chave que abre. Eu tranquei uma porta, se eu quero que outra pessoa entre nessa casa, eu tenho que compartilhar a mesma chave. Então, essa é uma criptografia mais rápida, porém menos segura. Menos segura do que o quê? Do que o tipo de criptografia assimétrica. O tipo de criptografia assimétrica possui duas chaves, uma chave pública e uma privada. Alguns concursos fazem referência a esse tipo de criptografia assimétrica como somente de chave pública. Mas como funciona isso? Vamos fazer uma analogia com chaves, como eu acabei de falar. Por exemplo, imagine que você tem uma caixa e essa caixa tem uma tramela, que é possível você colocar, seja possível você colocar um cadeado para trancar o conteúdo dessa caixa. Agora imagine, existem vários cadeados, todos iguais e todos abertos. E daí, para você trancar essa caixa, basta pegar um desses cadeados, que são todos iguais, e trancar a caixa. Me respondam, para eu trancar uma caixa com um cadeado, eu preciso da chave? Não. Simplesmente eu pego o cadeado e faço assim com os dedos, ó. Clec. Fechei o cadeado. Acabou. Então, eu criptografei. Eu deixei sigiloso o que tinha dentro dessa caixa. Então, esta é a primeira parte da criptografia, com a chave pública. Depois que você trancou o cadeado, você consegue abrir o cadeado? Como é que você faz? Precisa da chave, Ricardo, exatamente. Qual chave? A chave privada. Por isso que são duas chaves. A pública, que é público, qualquer um fecha o cadeado. E a privada, somente quem tem a chave abre. Então, numa situação onde você quer mandar uma informação para a minha pessoa, você pega essa caixa, coloca a informação dentro e tranca o cadeado, que é público, todo mundo tem. Chegou a caixa até mim, ninguém consegue abrir, porque só eu tenho a chave privada, e aí eu abro o conteúdo. Então, essa criptografia é mais forte e ela é mais lenta. Bem, então nós temos a criptografia assimétrica. Essas duas são as que mais caem. Eles podem cobrar sim na prova. A criptografia simétrica é caracterizada por usar duas chaves. Não. A criptografia simétrica, ela tem a característica de uma chave apenas. A assimétrica, mais de uma chave. Esse conceito é fundamental quando falamos de criptografia, quando falamos de confidencialidade. Mas, analisando essa questão de criptografia, eles podem perguntar na prova a respeito de assinatura digital e certificação digital. Esses itens sempre caem, principalmente em provas da CESP. Sempre caem. Então, é um assunto que faz necessário uma leitura aprofundada, porque eles vão cobrar e não é um assunto muito simples. Observe por quê. A assinatura digital
é o processo da criptografia assimétrica ao contrário. Ele coloca assim para você no enunciado. Então olha o que você pensa. Bem, se a assinatura digital é o processo da criptografia assimétrica ao contrário, e criptografia assimétrica tem a ver com codificação, a assinatura digital vai codificada, vai criptografada. Não vai. É o processo contrário. Então olha só, primeira coisa que eu tenho que decorar, a assinatura digital não tem a premissa da confidencialidade, ou seja, mandar uma mensagem assinada digitalmente não significa que ela foi criptografada. Utilizou o processo de criptografia, mas não foi codificada. Como que isso funciona, Ricardo? Lembre-se da criptografia assimétrica. Você trancava o cadeado e me mandava. Não era assim? A assinatura digital é o contrário. Imagine, eu vou te mandar uma mensagem. Aí o que eu faço? Eu pego a minha chave que é privada, que abria aquele cadeado, e faço um molde dela. Um molde com o código dela. Guardo a minha chave e junto com a mensagem eu anexo esse molde da minha chave, que só eu tenho, que é privada, e mando a mensagem. Qualquer um pode abrir a mensagem no meio do caminho. Ela não é criptografada. A não ser que eu criptografe a mensagem que vai assinada. São duas coisas em uma só. Enfim, sem ser criptografada, somente assinada digitalmente. Mandei a mensagem. O destinatário recebe. Ele recebe, abre a mensagem, tira a mensagem e diz, nossa, uma mensagem do Ricardo. Lê a mensagem. Nossa, será que é isso que o Ricardo está me mandando? Nossa, que engraçado. Será que foi ele realmente? Junto com a mensagem, vem o molde da minha chave privada. Ele pega a sua chave pública, todo mundo tem a chave pública, todo mundo tem o cadeado. Ele pega esse cadeado e faz um molde. Compara o molde do cadeado com o molde da minha chave. Se os dois forem compatíveis, a mensagem, então, é efetivamente minha. Entenderam? O processo da criptografia assimétrica é o contrário. Ao invés de mandar o cadeado fechado para eu abrir, eu mando o molde da chave para você comparar com o cadeado. Então não foi criptografada, mas foi estilo a questão da assimetria da criptografia assimétrica. Perceberam? Então quais são as premissas que a assinatura digital prevê? Não prevê a confidencialidade. Porém, o não repúdio, ela prevê, eu não posso negar, fui eu que mandei. A autenticidade, ela prevê, porque é autêntica, fui eu que mandei. E também prevê a integridade. Integridade? Se alguém mexer na mensagem que foi assinada digitalmente, o destinatário tem como saber se alguém mexeu. Tá, mas Ricardo, então ela é sigilosa? Não confundam integridade com confidencialidade. Ela chegou toda estourada, então eu não aceito. Porque ela veio violada, integridade. Alguém já deve ter visto, não era confidencial. Então saibam, essas três premissas, integridade, autenticidade, não repúdio, fazem parte da assinatura digital. Mas Ricardo, como é que eu faço para ter uma assinatura digital? Ou mesmo um certificado digital? O que vem a ser um certificado digital? Um certificado digital é uma certificação de uma empresa, de um departamento, de uma pessoa, de um banco, de uma instituição financeira, não é? Mas quem é que faz isso? Quem é que possibilita a assinatura digital? Quem é que possibilita a certificação digital? É a tal da autoridade certificadora, também conhecida como AC, autoridade certificadora. Mas como assim? Se você vai viajar e precisa deixar alguém no teu nome para resolver determinada situação na tua cidade natal. Como que você faz? Você escreve um papel de próprio punho, dizendo, olha, eu autorizo fulano a fazer isso no meu nome. Basta fazer isso? Não. Você precisa fazer uma coisa chamada uma procuração, né? Você faz a procuração para que essa pessoa saiba, ou melhor, para que as outras pessoas saibam que alguém está autorizado a fazer determinada ação no seu nome. Mas quem é que emite isso? Um cartório. Então, o cartório na internet é denominado autoridade certificadora. É ele que emite esse certificado. Por exemplo, quando você acessa um banco, observe-se lá na barra de endereço, na URL do banco, lá no endereço, HTTP transforma-se em HTTPS. Mas o que significa isso? E o que vem a ser o HTTPS? O HTTPS, que aparece na URL do banco, tem a ver justamente com a segurança, com a criptografia. Imagine que quando você abre, veja, grosso modo, pessoal, você analisar de que forma que eu faço o ingresso da senha, tem outros detalhes mais técnicos. É só para você entender a questão do contexto da criptografia. Imagine só, você digita a tua senha. Essa senha tem que ser enviada para o site do banco. Só que o site do banco está lá na internet. Então a tua mensagem vai passear por um ambiente público e pode ser capturado.
Então, como que é implementada essa segurança? Imagine só na criptografia assimétrica. Você abre uma caixa, coloca a tua senha ali dentro que você digitou através do teclado virtual, fecha essa caixa e coloca o cadeado, que é a chave pública, que a autoridade certificadora deu para o banco e ele te forneceu o cadeado. Aí você tranca, que é público, e manda pela internet. Criptografada, confidencial. Chegou no site do banco, lá no banco ele tem a chave privada, abre o cadeado, pega a tua senha e testa no sistema. Se for a senha correta, beleza, ingressou. Então, esta é uma forma de implementação da criptografia. Já vai uma dica de segurança. Quando você acessa eventualmente um site e você não tem certeza se é realmente o site do banco, ou você está numa emergência e precisa fazer essa transação, a dica é, digita a primeira vez a tua senha errada, a primeira vez só, a tua senha errada. Se o banco aceitar, pensem bem, como é que o banco aceitou a senha errada? Então, quando você está num ambiente que não é seguro, a primeira vez que você digita a senha do banco é a senha errada. Se ele voltar a senha estava incorreta, aí a segunda vez você digita, no caso, a tua senha correta. Por quê? Porque como é que um site mal intencionado ia saber, ia poder verificar se a sua senha é ou não correta? Você digitou errado e o cara aceitou, cuidado, está no lugar errado. Bem, essas são as principais questões de criptografia, de assinatura digital e de certificação digital. Lembrem-se, isso é um assunto principal para as principais provas de concursos públicos. Fique atento a isso. O próximo assunto é analisarmos o termo malware. Malware é um software mal intencionado. No caso, malicious ware. O que vê isso? É uma classificação de software. Então nós tínhamos vários softwares, né? Os sharewares, que eram compartilháveis, os demo, que era de demonstração, os licenciados, os softwares livres. E aí nós chegamos numa classificação dos malwares. Os malwares são aqueles caras que nós não gostamos de ter no nosso computador. Por que não? Eles fazem um grupo muito grande. Nós temos cavalos de Troia, spywares, keyloggers, screenloggers, enfim, uma série de nomes. Nós analisaremos, aos poucos, os principais, os que mais caem em provas de concursos públicos. O primeiro deles é o cavalo de Troia. O que vem a ser o cavalo de Troia ou Trojan Horse, do inglês cavalo de Troia? Ele, na verdade, não é um vírus. Muitos autores e até suítes de antivírus acabam classificando o cavalo de Troia como um vírus. Porém, o cavalo de Troia não é um vírus, ele é um malware. Ele é um programa que transporta outros malwares. Como assim, Ricardo? Imagine que você receba um e-mail e esse e-mail veio com um programa. Sei lá, um descanso de tela, um calendário lunar, até funciona que é um doce, perfeito, lindo o programa. Só que junto com ele vem um outro software malicioso. Talvez um vírus, um worm, um software espião, enfim, veio junto com ele. O cavalo de Troia, então, transporta outros softwares. Mas por que tem o nome de cavalo de Troia? Se nós analisarmos a história da Grécia e de Troia, do cavalo de Troia em si, o que acontece? Os gregos entraram dentro do cavalo de Troia e foram para dentro da cidade. O cavalo em si fez mal para a cidade? Não. Mas no apagar da vela o que aconteceu? O cavalo abriu e um monte de gente saiu ali de dentro. E eles sim dominaram ou atacaram a cidade. Então o que a gente tira disso? Que o cavalo de Troia simplesmente transporta. Agora, você conhece outro povo, fora os gregos, que estavam dentro do cavalo de Troia? Não. Por isso que o antivírus acaba encontrando Trojan, ponto, tal. Ele atrela determinados vírus a um cavalo de Troia e acaba identificando o cavalo de Troia como um vírus, quando, na verdade, na sua essência, não é. Um outro tipo de software são os spywares. O spyware é aquele software espião. Então, ele é instalado na tua máquina sem você perceber. E ele fica capturando textos, fica capturando informações, estratégias históricos de navegação, entre outras informações. Os dois tipos mais conhecidos são os keyloggers e os screenloggers. Os keyloggers tratam de capturar todas as teclas digitadas. O termo log tem a ver com registro e o key tem a ver com teclas. Então, as teclas que são digitadas são registradas. Por isso que a maioria dos sistemas bancários, eles fazem o quê? Eles utilizam um teclado virtual, que faz com que o usuário utilize o mouse e não o teclado. Inclusive, em alguns deles, se nós tentarmos utilizar o teclado, ele vai dizer, o teclado não é permitido, apenas o mouse. Aí uma forma evoluída do keylogger é o screenlogger. O screenlogger, diferente do keylogger, ele pega as telas que o usuário clicou.
Imagine só, screen tem a ver com tela, log tem a ver com registro. Então, o Screen Logger, ele pega todas as telas que foram clicadas. Por isso que cada dia que passa, os sistemas de segurança visam essa questão, onde o usuário pode clicar no lugar, pode digitar alguma coisa. Esses dois são tipos de spywares. E é claro, um outro tipo muito conhecido é o tal do vírus. O vírus tende a ser um programa que, para ser executado, para infectar outros programas, precisa necessariamente ser executado. Ou seja, simplesmente colocar um disquete, vou usar o termo disquete, colocar um disquete na unidade de disco flexível, no drive de disquete, não faz o teu computador ficar infectado. Agora, se você abrir, executar o arquivo e ele for carregado na memória principal, que é a memória RAM, ele, a partir de então, dependendo do vírus, começa a infectar outros arquivos. Claro, quando eu falo situações do pendrive, onde você coloca o pendrive e ele automaticamente auto-executa o vírus, aí tudo bem, aí não tem o que fazer. Ele já vai para a memória RAM, já infecta o computador e outros arquivos. Então o vírus precisa ser, de certa forma, ativado, acessado para infectar alguns computadores. E os worms? Os worms não são vírus, são vermes. São tipos de programas malware que acabam danificando a maior parte dos computadores. Os worms são disseminados normalmente por e-mails. Não que os outros programas não sejam, mas o worm, a taxa de disseminação dele é muito grande. Então o que acontece? Nós temos uma série de programas, o worm tem uma diferença do vírus, que ele não precisa ser executado, basta estar conectado na internet, com o seu sistema operacional desatualizado, com o sistema de antivírus desatualizado, sem sistema de spyware. O que acontece? Ele acaba infectando o teu computador. Então, o worm é uma das principais pragas que encontramos hoje. Estes são programas malwares, programas que infectam o nosso computador, programas que o antivírus ou outros softwares tendem a localizar e remover. Mas, além desses programas, existem também, falando de questões de segurança, as situações prejudiciais. Entre as situações prejudiciais, encontramos, por exemplo, o spam. Spam é aquela mensagem que você não quer receber. Às vezes uma propaganda, às vezes um vírus. Sim, o spam é uma forma de disseminar vírus e programas spywares, por exemplo. Enfim, é uma forma de disseminar malwares. Spam tem várias classificações. O importante é a gente entender, é aquela mensagem que eu não quero receber. Spammer é a pessoa que então manda esse spam. Existe um termo que refere-se a 3 letras, UCE. O CE é um e-mail, no caso é um tipo de spam, que não é caracterizado no caso de fraude. Ele é caracterizado como se fosse comercial. Então, o e-mail comercial não solicitado. Isso é UCE. Um e-mail comercial não solicitado. Aquelas propagandas que nós recebemos, correntes, tudo isso é classificado como spam. Uma vertente do spam é o scam ou phishing scam. O phishing scam é uma fraude, literalmente uma fraude. Tem a ver com pescaria, tem a ver com isca, tem a ver com induzir o usuário a clicar em determinado local. Quem nunca recebeu um e-mail dizendo que você tem uma conta de determinada empresa de telefonia celular no valor de R$1.000? E para você regularizar essa situação, basta clicar no link abaixo. Aí você clica, nesse momento ele ativa um malware, seja um spyware, seja um cavalo de Troia, ele ativa alguém que vai infectar o teu computador, roubar dados e assim por diante. Este é o termo de phishing scam. Existem hoje em dia, através dos navegadores ou browsers, o filtro de phishing. Além de identificar no e-mail se aquele e-mail é ou não um phishing scam, só o termo phishing refere-se também à navegação. Então, aquele site tem uma cara de fraude. Então, normalmente, nos principais navegadores do mercado, ele fica com a barra de endereços na cor vermelha. Ou seja, fique atento, este site tem cara de fraude. Então, é o filtro de phishing atuando. Então, a fraude também é identificada como phishing scam. Uma outra forma de situação de segurança na internet ou em redes é a questão da negação de serviço. A negação de serviço ela é identificada pela sigla DDoS ou simplesmente DOS. A diferença é que o DDoS é de forma distribuída, enquanto o DOS é de forma isolada. Enfim, ambos fazem parte de um tipo de ataque de negação de serviço. Este tipo de ataque
fere a premissa da disponibilidade. Como assim? Imagine só que um spammer, aquele cara que manda spams, manda um monte de mensagens, milhões de mensagens, para determinado servidor de e-mail. Não é que o servidor de e-mails não goste desse tipo de informação. Não significa isso. O problema é o seguinte: como o volume é muito grande, o servidor não dá conta e trava, nega o serviço. Então, feriu a premissa de disponibilidade. Algum usuário que tente acessar o serviço deste servidor de e-mails não vai conseguir. Por quê? Ele sofreu um ataque de negação de serviço. Observamos também outros ataques, mais específicos, mais complexos, como, por exemplo, o SIM flooding. É uma inundação de SIMs. Mas o que vem a ser isso? Uma máquina tenta conectar a um servidor e o servidor dá a resposta dizendo, pode conectar. Só que ao invés dele confirmar essa conexão, ele manda outro sinal pedindo para conectar. O servidor fica perdido e tenta conectar a segunda vez. Ele não confirma a conexão. Ele faz isso inúmeras vezes, até que o servidor trava. O servidor nega o serviço. Então são espécies de ataques de negação de serviço. Uma outra forma de situação é a engenharia social. A engenharia social, ela justamente lida com a ingenuidade das pessoas, com as relações de confiança. Não só em informática, mas em tudo. Então, por exemplo, se alguém te mandar um e-mail te pedindo o teu número da conta e a tua senha, você mandaria? Pois é, se você mandasse, você seria literalmente vítima de um ataque de engenharia social. A engenharia social consiste nisso, em enganar as pessoas. Nossa, Ricardo, mas quem é que mandaria um e-mail assim? Muitas pessoas. É por isso que isso continua. Porque as pessoas mandam um e-mail com a logo do banco, dizendo que ele ganhou um plano de previdência privada, só que para confirmar a etapa ele tem que digitar a sua senha e a sua conta. E as pessoas digitam. Então, este é um tipo de ataque de engenharia social. Ou seja, é um ataque que não existe nenhum recurso de software. Não tem um vírus, não tem nada. Não é como um phishing scan que é uma fraude. Ele simplesmente explora as relações de confiança. Várias são essas situações, principalmente em sites de comércio eletrônico. Você efetua uma compra num site de comércio eletrônico, X, e após a sua compra, os seus comentários ficam todos ali, seu nome do usuário fica ali marcado. Agora imagine que uma pessoa mal intencionada pode pegar teu nome de usuário e pode bater um papo com você, fazendo-se passar pela empresa. E você cai nessa onda, cai nessa história, que você deposita dinheiro para ele. Então, quer dizer, ele não invadiu o teu computador, ele não roubou o dinheiro de você, você depositou para ele. Então você foi vítima de um ataque de engenharia social. Um outro tipo de situação são os hoax, ou boatos. O que vem a ser um hoax ou um boato? Esse é um tipo de boato da internet. Como assim? Imagine só, também considerado como vírus social. Algumas pessoas chamam de vírus social. Não é vírus, é um tipo de vírus social. É um nome que eles deram, uma analogia que eles fazem. Por quê? Eventualmente você recebe um e-mail, o mais comum era o do ursinho, vírus do ursinho. Cuidado com o vírus do ursinho. O vírus do ursinho infecta os principais computadores e nenhum antivírus encontra esse vírus. Claro, não é um vírus, né? Aí, para remover esse vírus, siga a seguinte instrução. Aí você vai seguindo. Se for no caso Windows, clique no meu computador, depois clique no C2 pontos, depois clique na pasta Windows. Por incrível que pareça, em algumas versões do Windows, você encontra um ícone do sistema que tem o formato de um ursinho. E daí ele continua. Localize o ícone do ursinho, selecione esse ícone, exclua esse arquivo, depois exclua da lixeira. Pronto, você removeu o vírus. Não, na verdade você removeu um pedaço do Windows. E isso começa a ocasionar uma série de problemas no teu sistema operacional. Isso é um tipo de boato, isso é um tipo de mentira, é um tipo de hoax. Um outro exemplo disso é quando você recebe um e-mail, por exemplo, dizendo: cuidado, determinada empresa de fast food tem um carne que usa minhoca. É mentira. Então eles acabam utilizando esses recursos de hoax, de boatos, para menosprezar pessoas, para depreciar instituições e também só por diversão. Então tomem cuidado com os boatos. Estas são algumas situações que nós encontramos também na questão de segurança, na questão de vírus, na questão da internet. O próximo assunto não é só falar de situações ruins, de malwares, é falar sobre os agentes de segurança. Entre os agentes de segurança, encontramos várias formas. Por exemplo, o antivírus, o anti-spyware, o anti-spam. Vou falar um pouquinho sobre alguns deles. Observe só.
O antivírus é um programa que não remove apenas vírus, mas remove malwares em geral. É fundamental que você entenda que existem versões gratuitas no mercado, e essas versões são tão eficazes quanto as pagas. Claro, não podemos comparar uma versão licenciada com uma gratuita. Eu só estou mostrando que a versão gratuita, ela atende à nossa necessidade. Mas não adianta você ter o melhor antivírus, atualizado como sempre, e você ter uma navegação displicente. Você navega em qualquer site, você não está nem aí, abre qualquer e-mail, aí não há antivírus que segure a parte de segurança do teu computador. Então, ter um antivírus atualizado é fundamental. Possuir o teu sistema operacional atualizado é imprescindível. Não adianta ter um antivírus sem estar atualizado e muito menos o sistema operacional sem estar atualizado. Porém, é importante instalar os outros dois tipos de software. Os spywares, ou melhor, os anti-spywares e os anti-spam. Eu digo que o anti-spam você pode até deixar de lado porque os principais serviços de e-mail já implementam isso. Então é um filtro que diz se aquela mensagem é boa, é real ou não. Já o anti-spyware é imprescindível. Existem vários softwares gratuitos no mercado também e eles trabalham junto com o antivírus. Não instale dois antivírus no computador, é um só e um anti-spyware. Ele é fundamental para verificar todos os detalhes que possam deixar o teu computador ou o teu sistema vulnerável. Então lembre-se, grande segredo, ter tudo atualizado. Um outro item muito importante é o firewall. Para entender um pouco do firewall, vamos dar uma olhada nessa imagem. Nesse exemplo, nós temos uma rede com estações, com nós. Esses nós estão ligados num concentrador. E esse concentrador é ligado à internet. Só que no meio do caminho encontramos um cara, o firewall. O que vem a ser o firewall nesse sentido? Ele protege, como observamos na imagem, a minha rede de ataques provenientes da internet. Essa é a maior influência que ele implica, que ele apresenta. Claro, quando eu mando informações da minha rede para a internet, ele também atua, como se fosse uma aduana. Então ele tem a saída, ele verifica a saída de forma menos intensa do que a entrada. Porém, pacotes, informações provenientes da internet, essa situação ela é bem observada, ela é bem filtrada. O firewall pode ser um hardware, pode ser um software. Por exemplo, desde a versão do Windows XP, ele já vem com um software firewall nativo. Se observarmos a conexão de internet, ou melhor, a nossa conexão de rede, ela apresenta um cadeadinho. Esse cadeado indica o quê? A minha conexão está protegida pelo firewall do Windows. A maioria das suítes de antivírus já vem com softwares de firewall. Então, com isso nós temos o quê? Ele fica interposto entre a minha rede, entre meu computador e a internet, protegendo então de ataques provenientes de outras redes, no caso o ambiente público, no caso a internet. Um outro item que trata também de segurança é o proxy. Para analisarmos o proxy, vamos precisar da ajuda de uma imagem. Aqui observamos a internet como a primeira estrutura, depois em seguida os nós da minha rede, ou seja, as minhas estações, e entre os nós das minhas estações e a internet, eu observo o proxy. Imagine só, que aqui na internet eu tenha, então, um site. Pode ser um site de relacionamentos, pode ser um site que disponibiliza vídeos, enfim. Esse site não é condizente ao meu trabalho. E o meu empregador não quer que os funcionários trabalhem, acessem esse site. Então o proxy tem uma função um pouco diferente do firewall. Enquanto o firewall protegia de ataques provenientes da internet, o proxy protege a internet dos meus acessos, vamos dizer assim. Como assim? Se você tenta acessar um site de relacionamentos a partir da rede, é normal que, na maioria das empresas, que você receba uma informação. Esse acesso não é condizente ao seu trabalho, ou o acesso não é permitido. Quem é que faz isso? Quem faz isso é o tal do proxy. Então o proxy protege isso. Observe na imagem. Se eu tenho aqui este site na internet, eu tenho essa estação aqui. Ela quer acessar esse site. Então ela sai pela rede, passa pelo concentrador, chega no proxy e pergunta: proxy, eu, com o meu usuário, posso acessar aquele site? Ele vai dizer sim ou não. Se for não, ele retorna a mensagem para o seu computador dizendo: a página não pode ser acessada porque você não tem permissão para acessar essa página. Agora imagine só se fosse usuário com permissão. Vamos lá? Este usuário aqui, essa estação, quer acessar. Sai por aqui, vem até o proxy e pergunta: proxy, eu posso? Pode. Então ele acessa o site
e a informação é devolvida até o computador dele. O que nós temos daí? Nós temos que o proxy, ele te dá o acesso a páginas ali. Então, a máquina pede conexão ao proxy. Eu posso filtrar pelo computador, ou seja, aquele computador tem acesso a qualquer coisa, fisicamente, o que não é muito indicado. Ou posso filtrar pelo usuário, ou seja, o meu usuário, independente do computador que eu utilize, me dá acesso X, me dá acesso Y, me dá acesso pleno. O que é interessante saber que não importa o nível do meu acesso, o proxy faz um recurso denominado log. O log é o registro de tudo que foi acessado. Exatamente. Ele faz o log, faz a proteção e faz um outro item chamado cache. O cache consiste basicamente na cópia dos principais itens das páginas já acessadas por essa rede. O que isso acaba possibilitando? Acaba possibilitando a maior velocidade de acesso. Uma vez que ao invés dele buscar lá na origem, ele busca diretamente no proxy. Vamos dar uma olhada na imagem. Então eu tenho essa estação, ela acessa determinada página, essa cópia da página fica aqui no proxy. Se uma outra estação tentar acessar o mesmo conteúdo, ao invés de buscar lá na origem, ela busca diretamente aqui. Com isso, ele vai ter um grande aumento de velocidade. Então são algumas das características do proxy. Só lembre, o computador solicita, a estação de trabalho solicita o acesso à internet para o proxy. Nesta aula, analisamos vários conceitos de segurança. Se internet é um assunto que cai muito em provas de concurso, saiba, dessas questões, muitas serão de segurança. Para analisar e estudar os conceitos de segurança, é fundamental acessar um site, o cgi.br. Ele faz parte do Comitê Gestor de Internet no Brasil, que é a união do setor público e privado que mostra, regulamenta uma série de itens. Inclusive, o registro de novos domínios e sites é feito por intermédio desse endereço. Claro, acessando, após o primeiro ingresso, o registro.br. Para a parte de segurança, é necessário acessar o site cert.br e baixar a cartilha de segurança. Analise bem as informações a respeito de assinatura digital. Serão fundamentais para as provas. Bons estudos!